Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar algo para vocês, principalmente os pais, alunos que estão presentes aqui na escola. Eu tenho um público muito grande e o meu apostolado, a minha missão é frente a isso, né? Desde lá de 2015, 2016, eu já tenho atuado nesta área da educação, né? Já vai fazer aí quase 10 anos que estou nesse trabalho, promovendo eventos no Rio Grande do Sul, palestrando por todo o país e também com esta ação aqui nas redes sociais. E o objetivo desse vídeo de hoje é demonstrar como que a escola ela foi projetada nesses últimos anos para perverter o seu filho sexualmente. Exatamente isso, para perverter o seu filho para que ele não consiga mais entender o que ele é. Todo esse movimento que nós estamos vendo atualmente, de todes, toda esta pressão para a aplicação do gênero dentro das escolas que está sendo aplicado, todo esse movimento que defende a mudanças de operações nas genitárias de crianças, né, para a alteração da ideia de sexo e tudo mais, todo esse movimento que nós podemos intitular como revolução sexual, ele foi projetado já há muitos anos e nós estamos vendo os seus reflexos aqui hoje. Então eu quero que vocês percebam aqui todo esse movimento que eu quero apresentar para que vocês entendam como que a revolução sexual ela atinge diretamente a educação do seu filho. Vamos lá então. Veja, aqui nós vamos começar uma linha do tempo, né, iniciando em 1923. O que nós vamos ter no evento de 1923? Nós vamos ter a fundação da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt ela foi fundada em 1923 a partir de um congresso que foi realizado na cidade, na região da Alemanha. Nesse congresso, os comunistas eles estavam querendo entender qual é a ação que eles precisavam realizar para ganhar um avanço no Ocidente, porque eles começaram a perceber, já fazia 6 anos do movimento revolucionário lá na União Soviética, né, na Rússia. A União Soviética já tinha surgido, em 1917 nós tivemos a Revolução Comunista, e agora precisava se fazer alguma coisa, porque segundo a mentalidade dos comunistas, não estava dando certo aquele modelo que estava sendo aplicado na Rússia. Então eles montam um congresso. O primeiro a palestrar neste congresso é o Max Horkheimer, né, que vai palestrar defendendo que o que estava acontecendo na Rússia era porque ainda as pessoas não tinham uma consciência, uma mentalidade comunista, uma mentalidade na qual elas percebessem que o capitalismo era ruim. Então, antes de você aplicar uma revolução prática, você precisava antes realizar uma revolução na mudança da consciência das pessoas. Basicamente, o resumo da sua palestra foi isso. Ele foi amplamente aplaudido por todos que estavam presentes, ovacionado por todos, tanto é que ele deu uma palestra, imagina, começou um congresso com todos os comunistas e marxistas da Europa, né, todos os intelectuais de vários ramos, o pessoal mais social-democrata, o pessoal mais leninista, o pessoal mais de uma esfera cultural do Marx, enfim, todos eles, os economistas. Quando o Horkheimer ele fez isso, ele falou isso, pronto, as pessoas entenderam, é exatamente isso. Lá naquela palestra havia um marxista muito rico argentino chamado Félix Weil, que pegou e disse: o que você precisa para
iniciar? Olha, eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro. Então, se eu não me engano, ele juntou o que seria de 10 anos de um salário de professor e deu para o Horkheimer: faça um projeto, um programa de estudos para que você aplique tudo isso. E o que ele vai aplicar ali? Ele vai aplicar a teoria do desconstrucionismo, que é a ideia de você desconstruir tudo para simplesmente aplicar o caos. Então você precisa desconstruir a ética, você precisa desconstruir a filosofia, você precisa desconstruir a teologia, você precisa desconstruir a metafísica, você precisa desconstruir tudo. E o espírito, ele tem que ser um espírito de destruição. Marx Horkheimer, ele dizia isso. A pessoa, ela precisava ter vontade de destruir a sociedade. Conta-se uma lenda, né, a respeito disso, de que certa vez, uma lenda não, se eu não me engano, acho que está na biografia de um deles, da primeira leva da Escola de Frankfurt, que chegou um intelectual de uma grande estatura para conversar com o Horkheimer, para fazer uma entrevista, para se aplicar em seus estudos. O cara era inteligentíssimo, mas foi mandado embora. E os outros perguntaram: nossa, mas ele era muito inteligente, passou em todas as provas e tudo mais, por que você não aceitou? Porque o seu desejo de destruir não era forte. Ou seja, eles tinham uma vontade de destruir a sociedade. E essa destruição, ela vai ser aplicada dentro da sociedade humana. E o que vai acontecer? Em 1933, por conta da ascensão do Hitler e de todo o desenvolvimento da guerra, a escola de Frankfurt, ela vai ser transferida para Nova York. Tá? Chega em Nova York, em 1933. Então a escola de Frankfurt, ela vai continuar se chamando Escola de Frankfurt por conta da sua fundação, mas agora ela vai ter, na verdade ela tem a sua sede em Genebra, se não me engano, na Suíça, e depois ela vai para Nova York. E aí eles começam a aplicar toda aquela tese, todas aquelas teorias que eles estavam desenvolvendo lá em Frankfurt na sociedade americana, principalmente com o apoio da Universidade de Colômbia, que foi a responsável por trazer estes pensadores da Europa. Entre esses pensadores que vieram para os Estados Unidos, nós vamos ter um chamado Herbert Marcuse. Tá? Herbert, tem um R aqui também. Herbert Marcuse, que vai ser um dos primeiros, né, estudiosos dessa escola, que na década de 1955 ele vai escrever um livro chamado Eros e Revolução. Olha só. Basicamente, o Herbert Marcuse, ele defendia, baseando-se naquele livro Poder, Família e Propriedade... como é que é? Família, Propriedade Privada e Estado. Agora eu não lembro exatamente a ordem que o Marx escreveu. Foi um dos últimos livros que o Marx escreveu, que inclusive está sobre o autor, que é o amigo do Marx. Ah, meu Deus, minha memória agora à noite está cansada. Como é que era o amigo do Marx, Jesus? O que financiava ele, enfim. Deixa eu pegar aqui para não... Friedrich Engels, aqui, nem precisei pesquisar. Friedrich Engels, né, tá sobre como se ele fosse o autor, o título do livro, deste livro Poder, Família, Propriedade Privada e Estado. E o que acontece? Nesse livro, o Marx, ele vai ser o Friedrich Engels reuniu todos os escritos dele, do final da vida do Marx, e compilou então nesse livro. Acabou ficando com o título do Friedrich Engels, né, o autor, perdão, mas se você pega lá no início do livro, você vai olhar e você vai ver que quem escreveu foi o Marx. E a tese principal do livro é defender que
a família, quando surgiu a família, ocorreu o nascimento da propriedade privada. Porque, de acordo com Marx, isso aí ele tirou da cabeça dele, toda a sociedade humana ela era baseada num sistema matriarcal. No momento em que o homem ele quis se casar e formar uma família para passar a sua herança para o seu filho, ali surgiu a família, ali surgiu a propriedade privada, que vai dar base para o Estado opressor. Então, basicamente, para você destruir a família e a propriedade privada, que são as bases do Estado opressor, você precisa, né, acabar com todo o modelo tradicional de família patriarcal. E o Herbert Marcuse, ele vai explicar como isso deve ser feito. Você alterando os papéis do homem e da mulher na sociedade, você estimulando a mulher a ter profissões e aplicando uma política feminista e principalmente masculinizando a mulher, para que ela desenvolva hábitos e ações de acordo com essa com o masculino, deixando o homem efeminado, diminuindo o poder de força do homem, tratando o homem como algo opressor, como principalmente o modelo heterossexual, defendendo outros modelos de sociedade e de sexualidade. Tudo isso ele vai colocar no livro Eros e Revolução. Junto dele, em 1960, nós vamos ter William Reich, que vai escrever, em 1960, o livro Revolução Sexual, que é o William, acho que falei Frederic, né? Que é o William Reich, tá? William Reich. Enfim, que vai também se basear no livro do Herbert Marcuse para aplicar as mesmas ideias, a mesma intenção. Você precisa fazer uma revolução, um movimento. Essas ideias elas começam a ganhar força nas universidades, lá nos Estados Unidos. Isso depois vai influenciar na década de 60, em 1968, né, o famoso maio de 68, que aconteceu na França, em Paris, uma revolução estudantil, onde o chefe ali do MEC, de Paris, né, da França, ele largou uma proibição de todos que estavam entrando, né, de todos os meninos que estavam, os homens que estavam entrando nos dormitórios femininos das universidades. E a partir disso se iniciou uma revolta, baseada-se nisso, iniciou-se uma revolta estudantil com o lema é proibido proibir, que a partir disso os caras começaram a lutar contra o Estado, contra a igreja, querendo alterar toda a legislação da França a partir de uma questão sexual. Inclusive, os sindicatos eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e os intelectuais marxistas só diziam sigam os estudantes porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles usaram uma ideia ali desta questão de querer ir para o dormitório feminino como pauta inicial para todo um movimento político que vai destruir a França. Eu costumo dizer que o checkmate da França foi a Revolução Francesa em 1789 e o mate foi a Revolução Sexual da França, porque em maio de 68 a França ela foi totalmente desestabilizada por conta de todas essas teorias, que também começam a ser aplicadas na década de 60 nos Estados Unidos por conta do movimento do Woodstock, que é o quê? O movimento que vai estar junto de toda a guerra do Vietnã, onde os estudantes vão, né, dar aquele lema, não faça guerra, faça sexo, né, faça amor, não faça guerra,
sexo, drogas e rock and roll é isso que o mundo precisa, é isso que vai gerar a paz no mundo, então é maconha, muito sexo e nada de guerra. E aí nós vamos perceber o avanço da cultura comunista dentro dos Estados Unidos pela primeira vez, na década de 60, enquanto estava ocorrendo nessa década também a Guerra do Vietnã. O mundo estava em guerra, a Guerra Fria. Então, União Soviética e os Estados Unidos estão em guerra, e um dos meios que a União Soviética ela percebeu para enfraquecer os Estados Unidos e todo o movimento capitalista não era apenas o confronto direto em outros lugares, como lá, União Soviética apoiando uma parte dos vietnamitas e os Estados Unidos apoiando outra, né? Vai ter toda aquela guerra do Vietnã, guerra do Camboja, a guerra das Coreias, todo aquele caos que vai estar sendo aplicado naquela região da Ásia. A crise dos mísseis, e essa parte da guerra do Vietnã, ela foi a primeira guerra totalmente televisionada. Ela passava como nós vemos hoje, real. Hoje é mais real ainda, porque a pessoa, ela mesma pode ser o jornalista, porque ela mesma filma o míssil, que é o que nós estamos vendo atualmente aí na guerra da Ucrânia contra a Rússia, da guerra de Israel contra o Irã. Então, antes de ser o telefone, era a TV. E a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada. E os jornalistas, eles foram formados nestas universidades onde essas ideias elas se proliferaram. Aí o que acontece? Esses caras começaram a defender e a defender e criticar a política americana. E uma crise se instaura nos Estados Unidos a partir de 60. E isso parte tudo da Revolução Sexual, Woodstock e maio de 68. Junto disso, na década de 60 ainda, também, nós vamos ter as políticas os instrumentos de métodos de espaçamento de gravidez, como é que é a palavra agora? Os contraceptivos, né? Nós vamos ter a invenção dos contraceptivos, da pílula, da camisinha, e a divisão, a separação entre a relação sexual e a procriação. Isso também foi fundamental para o desenvolvimento dessas ideias, e principalmente da masculinização da mulher, porque agora deu a possibilidade da mulher ter relações sexuais e não procriar, não ficar grávida. Isso alterou totalmente a concepção e o modelo de relacionamento que as pessoas tinham. A ideia de você construir uma família, ela desapareceu, principalmente porque muitos desses jovens que cresceram na década de 60, eles nasceram na década de 40, e muitos deles nasceram sem pais, ou com pais com distúrbios psicológicos causados pelos impactos da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa geração de 60, ela vai ser uma geração que vai já crescer sem um ambiente familiar estruturado, e vai entender que eles não vão querer isso para os seus filhos. E essa mudança de concepção é causada por conta de algo planejado e projetado. Tudo isso dentro do modelo marxista. Veja só que interessante. Os responsáveis por toda esta formação desses contraceptivos vai ser a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que é financiada e fundada nos Estados Unidos pela Fundação Rockefeller e junto do apoio da Fundação Ford. Esses que são os pais do globalismo no mundo. Então a gente vê na década de 60 a aplicação de globalistas e marxistas para a destruição de uma sociedade baseada nos princípios cristãos, nos princípios da civilização ocidental. Então, tudo isso vai aos passos mudando toda a concepção das pessoas. De 1970 até 1980, aqui nós vamos ter um grande avanço das políticas em favor da legalização do aborto. Então,
não apenas você vai defender que a mulher não precise procriar, mas quando ela tem filhos, né, quando ela vai ficar grávida, você defende agora que ela mate o seu filho na sua própria barriga. E então, e esse financiamento de política ele vai vir dentro do movimento feminista, financiado também pelas fundações Rockefeller e Fundação Ford. Isso aí daria um outro vídeo, mas enfim. Então nós temos aí a legalização do aborto. Em 1973, por conta da aplicação da Escola de Frankfurt, principalmente nas áreas de filosofia, psicologia, psicanálise, em 1973 nós vamos ter a Associação, deixa eu ver aqui, a Associação Americana de Psiquiatria, retirando a homossexualidade como uma ideia de distúrbio. E então, agora vai iniciar políticas de defesa dos homossexuais que antes eram tratados como alguém que tinha algum distúrbio psicológico, como algo natural da pessoa humana e que ela precisa ser defendida e protegida. Então nós vamos ter toda uma política e um ativismo sendo realizado em prol dos homossexuais a partir de 1973 e um estímulo desta prática, uma defesa desta prática. Em 1977, então, a gente tem um outro pensador, que é o Michel de Foucault, francês, né, mas que vai beber de toda a escola de Frankfurt, que vai escrever o seu livro, né, Eros, Sexualidade e Poder, né, também vai ter um outro livro agora, que eu não lembro, enfim, mas vai escrever todos esses livros na ideia dele sobre a repressão da sexualidade, ele que era homossexual também, então ele vai fazer toda essa defesa, vai se tornar um dos maiores pensadores da época. Porém, todas essas ideias, elas estavam ainda muito no campo da universidade. Elas não estavam entrando dentro de uma consolidação, de uma aplicação dentro das escolas. E o que acontece? Em 1990, nós vamos ter a teoria queer da Judith Butler, né, a teoria queer, que vai defender que, acho que é dois Qs, isso, dois Es. A teoria queer que vai defender que você precisa ter uma alteração em toda a mulher, em toda a sociedade, em todo o ser humano, que todos os padrões, inclusive homem e mulher, eles são errados, que você precisa fazer uma desconstrução. E para você realizar esta desconstrução, você precisa agir dentro da educação. Em 1995, nós vamos ter a Conferência de Pequim, lá na China, né, justo na China, onde pela primeira vez a palavra gênero ela vai ser atribuída a um documento internacional. E pela primeira vez a palavra gênero ela entra como um substituto da palavra sexo, que é hoje o que já está acontecendo. Hoje, a maioria dos documentos oficiais, a maioria das coisas que você vai colocar, você retira a palavra sexo e substitui por gênero, como se gênero e sexo fossem a mesma coisa. Não. Foi uma ideia semântica para retirar a ideia da biologia como uma orientação sexual. Então você retira o sexo e você coloca o gênero, porque o gênero ele pode ser qualquer coisa, você pode escolher o gênero, você pode... Enfim, toda aquela ideia. Então, os documentos, eles retiram a ideia do sexo biológico para a colocada do gênero. Veja, isso
em 1995. Tá? E aí, toda essa teoria, em 2004, vai ser aplicada dentro da Unesco, com a ideia de, deixa eu pegar aqui, o Manual de Educação Sexual Abrangente, onde eles vão colocar todos os parâmetros de diversidade sexual e de gênero dentro das escolas. E a partir daí, entre do ano de 2008 e 2010, durante o governo Lula, durante todo o governo Lula, nós vamos ter toda esta aplicação dessas ideias dentro do Brasil e também na América Latina, com os outros políticos, do Fórum de São Paulo. Então, aqui de 2008 a 2010, tudo isso vai ser aplicado. E aí, o que vai acontecer? Olha como que é o negócio. Do ano de 2014 até 2018, isso aqui começa a influenciar os planos nacionais de educação e os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. E a partir do ano de 2018 até o que nós estamos vivendo hoje, em 2025, chegamos aqui nesse ano, as políticas defendidas pela Unesco, entre elas, a mudança linguística, o famoso TODES aqui, ele começa a ser aplicado nesses planos e os nossos filhos começam a ser atingidos por isso, porque eles perceberam que a melhor forma de você aplicar esta teoria é dentro da escola. Tá? Agora, você quer impedir que o seu filho seja influenciado por essas ideias? Você quer impedir que o seu filho, o editor agora pode cortar ali, coloca só em mim. Se você quer que o seu filho, ele entenda corretamente aquilo que ele é, entenda de onde ele veio, compreenda o que é um ser humano, você precisa afastar ele disso, porque as escolas, elas estão projetadas para destruir a mentalidade do seu filho. As escolas, elas estão projetadas desde 1923. Ela começou a ser orientada para destruir a mentalidade do seu filho, que é o que está sendo hoje. Nós já estamos vendo esse reflexo. Uma geração fraca, uma geração sem vocação, uma geração sem princípios, uma geração sem sonhos. Isso é triste, isso é muito triste. Então, meu caro, eu quero convidar você para que você esteja junto comigo no evento do dia 10 de julho, onde eu vou apresentar para você uma alternativa educacional para você reforçar a educação do seu filho e, inclusive, receber uma certificação com isso, reconhecida internacionalmente. Espero por você, um abraço e Deus abençoe.